Começou a gravar agora, né? Começou, mas Agora tá. Agora foi. Ah, beleza. Vamos lá. Tá todo mundo me vendo, me ouvindo certinho, né? Sim, mas não está compartilhada a tela. Não está compartilhando a tela? Não. O que eu estou fazendo de errado aqui? Antes estava compartilhando. Quando você foi botar para gravar, que parou. De repente, se sair e voltar do compartilhamento e colocar de novo, vai. Foi? Agora foi, pessoal? Ainda não. Ainda não. Não? Ué, estranho. Foi? Tá indo agora. Foi, pessoal? Foi sim. Compartilhou? Sim, agora só tem que aumentar a tela para botar na apresentação. Isso, tá bom agora. Tá ok, então. Então a gente vai começar, tá? Tá gravando, a gente vai começar. Bem, quando a gente fala em relação à obstetrícia, eu sempre oriento aos meus alunos, mesmo sendo eles médicos gerais, que estudem a modificação do organismo materno. Esse é um capítulo extremamente importante na formação do médico generalista, porque em um determinado período da sua época de médico, ele vai estar diante de uma gestante e ela vai ter algumas modificações que são importantes e que podem levar a diagnósticos errados. Primeira coisa importante dessa modificação, qual é o objetivo da modificação do organismo materno? O primeiro objetivo é nutrir o ovo, ou seja, nutrir o concepto, nutrir o feto, tá? Através da passagem de nutrientes pela placenta e pelo cordão umbilical para esse concepto. Oxigenar o ovo, ou seja, oxigenar o feto também é oxigenado através do cordão umbilical. E a preparação para o parto e para o puerpério. A preparação para o parto está relacionada principalmente às alterações, onde você tem um ganho de água, tá? A custa de absorção maior de água, vasodilatação, modificação do aparelho cardiovascular, modificação do aparelho respiratório, que eu vou falar isso para vocês, e principalmente em relação ao parto, o que nós vamos observar são as articulações da pelve, que irão ficar um pouquinho mais frouxas para o concepto poder passar. Em relação à preparação para o puerpério, seria basicamente o quê? Evitar a hemorragia e estimular a amamentação. Então, quando a gente fala na fase do ciclo menstrual, o que vai acontecer? Nós vamos ter toda a formação de um endométrio, que ele vai se tornar um endométrio proliferativo, depois ele vai ser um endométrio secretor, e a partir do momento que esse endométrio vira um endométrio secretor, é onde o ovo vai implantar. A fecundação, ela vai ocorrer, ao encontro do óvulo com o espermatozoide, ele vai ocorrer no terço superior da trompa. A partir do momento em que há esse encontro óvulo-espermatozoide, esse ovo vai começar a sua divisão descendo pela trompa. E quando ele chega no útero, ele chega na forma de blastocisto, e aí que ele vai implantar. Existem algumas teorias interessantes
que diz que a partir do momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, a mulher, ou seja, o seu organismo, já sabe que esse ovo vai nidar. E com isso vai haver já a secreção de determinados hormônios, como inibina, algumas citocinas, principalmente para facilitar a nidação desse ovo. Então, ele entra na cavidade abdominal na forma de blastocisto e, com isso, ele vai aderir e vai invadir este endométrio. A partir do momento em que ele encosta e invade esse endométrio, começa a gravidez e aí começa todo um pool hormonal que vai fazer todas essas modificações do organismo materno. A gravidez ela vai em uma sequência, ela começa a partir basicamente da nidação. Nós, obstetras, começamos a contar gravidez a partir do primeiro dia da data da última menstruação, quer dizer, ainda nem houve a implantação do ovo, mas a gente usa uma regra chamada regra de Nageli para ter a idade gestacional apropriada. Então, uma gravidez normal, ela dura entre 37 e 42 semanas de gestação, que é a chamada gravidez a termo, sendo que hoje não passa de 41 semanas, onde a gente vai ter que tomar determinados procedimentos para a interrupção da mesma. Então, quando a gente fala nas modificações do organismo materno, é muito importante a gente ver a endocrinologia da gravidez. Então, o primeiro hormônio que vai aparecer, que vai surgir, que é um hormônio fundamental e principal, é a gonadotrofina coriônica humana. Ele é um hormônio proteico produzido pelo sincício trofoblasto. Ele está presente desde a nidação. Então, a partir do momento que o ovo encosta no endométrio, já começa a liberação do hormônio beta-HCG, que é utilizado, inclusive, para diagnóstico de gravidez, para o acompanhamento de neoplasia trofoblástica gestacional, para o acompanhamento de prenhez ectópica, enfim, vocês vão ver isso a partir do momento que a gente vai desenvolvendo o nosso raciocínio obstétrico em relação a esse hormônio. As suas taxas sanguíneas se duplicam a cada 72 horas, tá? Então ele pode ser utilizado, por exemplo, com uma paciente que apresentou um abortamento, tá? Abortou, você vai observar seu beta-HCG, ele vai caindo gradativamente, a sua meia-vida é entre 32 a 37 horas, e a sua subunidade tem duas subunidades, alfa e beta. A beta é a subunidade mais importante, que é a dosada por nós obstetras. E ele tem a função o quê? Ele tem a função luteinizante. A função dele é uma função luteinizante. Existem outros hormônios também que são extremamente importantes, e é o hormônio lactogênio placentário, o HPL. Ele é um tipo de hormônio de crescimento. Ele tem uma grande função, uma grande produção placentária, de 1 a 2 gramas por dia. E ele está relacionado com a massa placentária. E ele tem grande função metabólica, principalmente na degradação do glicogênio e da lipólise. Nós vamos ver isso adiante, o metabolismo dos glicídios, o metabolismo da proteína e o metabolismo também, o metabolismo das gorduras. Então, esse hormônio lactogênio placentário é um hormônio extremamente importante, porque ele é um hormônio muito parecido com o hormônio do crescimento. E nós temos o hormônio liberador de corticotrofina, que é o CRH. O hormônio liberador de corticotrofina, ele é responsável pela liberação do ACTH no sincício trofoblasto. Então, ele é um potente vasodilatador. Quando eu for falar para vocês a respeito do determinismo do parto, eu vou de novo falar sobre o hormônio liberador de corticotrofina para vocês. Então, como vocês podem observar, ele é um potente vasodilatador. Então, a partir do momento que ele é um potente vasodilatador, o que vai acontecer? Vai acontecer que terá que ter alteração no metabolismo da água, ou seja, essa grávida vai ter que reter mais água para poder suprir essa vasodilatação, e o seu coração vai, obviamente, funcionar mais rápido. O ACTH placentário, ele é responsável pelo aumento dos níveis de cortisol. O cortisol, ele é muito importante, principalmente no seu metabolismo
dos lipídios, né, metabolismo dos glicídios, metabolismo da proteína, e também ele é importante como um hormônio, juntamente com CRH, para a formação de prostaglandina. E essa prostaglandina, ela será extremamente importante, principalmente no início do trabalho de parto. Tá? E ele vai estimular a produção do colesterol e a progesterona pela suprarrenal, tanto suprarrenal materna quanto suprarrenal fetal. E a progesterona? Então, a progesterona, como a gente pode falar para vocês, extremamente importante, ele é o hormônio da gravidez. Tá? Progesterona é o hormônio da gravidez. Nas suas 10 primeiras semanas, ele é liberado principalmente pelo corpo amarelo, onde ele tem a sua maior fonte. Porém, a partir do momento que o ovo implanta, a progesterona vai ser liberada também pelo sincício trofoblasto para manter o quê? Para manter a quiescência do útero, para o útero não se contrair, para não haver a expulsão desse feto. A transferência útero-placentária ela é gradativa, ela vai ser produzida pela placenta e metabolizada pelo colesterol materno. E como já disse, ele vai ter que ter uma grande concentração no miométrio com o objetivo de quê? Com o objetivo de que esse útero não contraia e não provoque abortamento nesses pacientes. A progesterona antes da implantação, quer dizer, quando você tem a progesterona antes da implantação, ela vai diminuir a condutividade miometrial, ou seja, se não há, quando vai haver o endométrio glandular, quando isso vai facilitar a condutividade desse miométrio para a implantação do ovo e vai auxiliar na adesão do blastocisto. Ele vai auxiliar na adesão do blastocisto. E durante e após a implantação, o que vai acontecer? Ele vai promover a quiescência uterina, ou seja, naquele local onde implanta o ovo, onde cresce a placenta, o útero não contrai, nem em trabalho de parto. O útero não contrai nesse local. Tá? Por quê? Porque a progesterona ela faz com que haja a quiescência uterina neste local. Normalmente, as placentas elas se implantam corporal posterior. Tá? A gente pensa numa bola de futebol, tá? Ou uma bola de soprar, posterior, a placenta vai ficar, na grande maioria das vezes, ela é corporal posterior, ou seja, naquele local não há contratilidade uterina, mesmo no trabalho de parto. E ele vai provocar também uma imunossupressão local, ou seja, não vai haver anticorpos contra esse novo ser que está sendo gerado dentro da cavidade uterina. Nós sabemos que nós somos geneticamente metade pai e metade mãe. Metade cromossoma pai, metade cromossoma mãe, ou seja, a mulher vai estar gerando uma criança com o seu gene totalmente diferente. Por isso, existe a supressão local. E a progesterona também vai provocar uma supressão onde esse paciente poderá ter baixa imunidade. Essa baixa imunidade está correlacionado principalmente com as infecções pulmonares por H1N1, ele está correlacionado com as infecções urinárias de muita frequência, ele está correlacionado com as infecções vaginais que podem ocorrer à custa dessa imunossupressão que ocorre durante a gestação e, infelizmente, o que está ocorrendo hoje no Brasil é que o Brasil é o campeão mundial de morte de grávida por Covid-19, à custa dessa imunossupressão. Um outro hormônio é o estrogênio. Então, existem 3 tipos de estrogênio: o estriol, o estroma e o estradiol. O hormônio principal nosso é o estriol. Então, este é o hormônio que se apresenta durante a gravidez. Ele é produzido e metabolizado pelo sulfato de dihidropiandosterona. A produção ele aumenta em quase 1000 vezes durante a gravidez. Para que servem esses estrogênios? Eles vão promover a liberação de colesterol para a síntese proteica, eles vão estimular o sistema renina-angiotensina-aldosterona, com o objetivo de quê? De provocar vasodilatação, ela vai induzir a vasodilatação, e o estímulo do sistema renina-angiotensina-aldosterona faz com que esse paciente capte mais água.
tá? Então, ele vai vasodilatar e vai captar mais água. E ele está relacionado e influencia também na síntese das proteínas plasmáticas. As modificações do organismo materno, fora das modificações hormonais que nós mencionamos para vocês, elas vão ter dois tipos de modificações. As modificações sistêmicas, as modificações dos órgãos genitais, que o Caetano já falou para vocês em relação a diagnóstico de gravidez, então ele já mencionou essas modificações do órgão genital, eu não vou repetir isso, tá? Onde você vai ter os fatores hormonais influenciando nessas modificações e os fatores mecânicos também que vão influenciar nessas modificações do organismo materno. Então, as modificações do organismo materno mais importantes são o quê? A postura e a deambulação do paciente. As alterações metabólicas que nós vamos mencionar as mais importantes. A alteração do sistema cardiovascular, alteração do sistema sanguíneo, alteração do sistema urinário, alteração do sistema respiratório, alteração do sistema do equilíbrio ácido-básico. O sistema endócrino vai ser um pool de hormônios durante a gestação. O sistema digestivo, a pele e os fômeros, que já foi mencionado com vocês em relação ao diagnóstico de gravidez pelo Caetano. Então, a primeira coisa importante a gente falar aqui é sobre as modificações sistêmicas. Então, é a postura e a deambulação da grávida. Então, vai haver um desvio do centro de gravidade para frente, uma lordose da coluna lombar, ampliação do polígono de sustentação, afastamento dos pés e a grávida vai ter uma marcha característica, que é a marcha de ganso, tá? Também chamado de marcha anserina. Como vocês podem observar nessa imagem, a grávida vai ter uma lordose forçada da coluna, por isso que ela se queixa muito de dor na coluna, isso não vamos falar no pré-natal. O polígono de segurança dela vai aumentar, ela vai abrir as pernas para andar, porque ela tem perda de equilíbrio com facilidade, ela é extremamente vasodilatada, com isso você vai ter também alterações da sua pressão arterial, uma queda acentuada da pressão arterial, ela vai ter maior tendência a ter lipotímia, e isso pode levar à queda do paciente. Em relação ao metabolismo dos glicídios, então, o que nós temos aqui que é extremamente importante? Qual é o objetivo do metabolismo do glicídio? O objetivo é preservar glicose à custa de lipídio, ou seja, toda a glicose passará para o feto. Então, o que a grávida vai utilizar? Ela vai utilizar lipídio, ela vai metabolizar o lipídio através de formação de ácidos graxos para poder fazer a sua queima, para ela poder ter a capacidade vital dela, tá? Então, você vai ter um suprimento interrupto de glicose para o feto, à custa da difusão facilitada pela placenta, né? O professor Rezende, ele tinha uma frase muito interessante, que ele dizia o seguinte: o feto, ele é um parasito verdadeiro, porque ele parasita a mãe durante 40 semanas de gestação, tá? A mãe vai nutrir esse concepto durante 40 semanas de gestação. E ele dizia que era um parasito verdadeiro. E eu tinha por hábito fazer uma brincadeira com ele, dizendo o seguinte: professor, o feto, ele é um parasito verdadeiro realmente. Ele parasita a mãe durante 40 semanas, depois parasita a mãe durante 6 meses de amamentação, e se for fazer faculdade de medicina, vai parasitar o pai e a mãe durante 25 anos, tá? Em relação ao metabolismo dos glicídios, o que vai ter que ocorrer para você preservar essa glicose para o feto interruptamente? Você vai ter que ter um aumento da resistência à insulina. Então, você vai ter que apresentar alguns hormônios contra-insulínicos. Quais são esses hormônios contra-insulínicos? É o hormônio lactogênio placentário, o HPL, o estrogênio, a progesterona e o cortisol. Todos esses hormônios têm efeitos diabetogênicos, eles têm efeitos contra-insulínicos, eles evitam que a glicose passe para a mãe, a glicose vai totalmente para o concepto, tá?
E esse aumento da resistência insulínica, ele aumenta muito no final do segundo trimestre da gravidez, em torno de 40% a 50%. Pacientes que têm alterações na liberação de insulina, tá? Elas podem apresentar uma patologia durante a gestação chamada diabetes gestacional. A custa do quê? A custa dessa modificação do organismo materno e a sua dificuldade na liberação de insulina. Esse quadro é clássico, a secreção de insulina e a necessidade de insulina. A partir do momento em que essa grávida ela tem alguma alteração, alguma tendência a ter um futuro diabetes, ela pode apresentar um diabetes gestacional durante o período da gravidez. Nos metabolismos dos lipídios, o que é importante aqui? É importante dizer que há acúmulo de lipídio. Aonde o lipídio ele vai acumular? Ele vai acumular principalmente na nádiga do paciente, na perna e na nádiga. É onde há acúmulo de gordura, tá? Esse acúmulo de gordura, ele é absolutamente dentro dos padrões da normalidade, esse acúmulo, tá? Vai haver uma hiperlipidemia gestacional. Então, portanto, vocês vão observar que durante o pré-natal não há necessidade de dosar, solicitar para saber se o paciente está com aumento de gordura. Não é necessário isso, tá? É uma hiperlipidemia gestacional. E os ácidos graxos essenciais, eles vão ser metabolizados com o objetivo de nutrição da mãe. Então, o metabolismo dos lipídios. Primeira coisa importante, a placenta é impermeável aos lipídios, excesso aos ácidos graxos livres e aos corpos cetônicos. Então, o que vai ocorrer? Qual será a alteração principal do metabolismo? Vai haver o acúmulo de tecido adiposo materno, em 2/3 iniciais da gestação, em cerca de 4 quilos. Então, a grávida, durante o período da gestação, ela vai ter que ganhar peso. Toda grávida ganha peso. E se a paciente tiver índice de massa corporal elevado? Óbvio que ela não vai ganhar muito peso, mas ela vai ter que ganhar peso durante a gestação. No primeiro trimestre da gravidez, a custa de modificações do aparelho digestivo, ela pode vomitar e perder peso, mas depois ela vai ter que ganhar peso. Se baseia entre 8 a 12 quilos, vai depender de cada paciente, mas se o paciente tiver com índice de massa corporal extremamente elevada, a gente vai fazer uma dieta bem balanceada, mas ela vai ganhar peso 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos na gestação. Eu tive um paciente com 110 quilos, né? Eu conversei com ela, fomos para o nutricionista, eu acompanhei esse paciente e ela teve o filho com 104 quilos. Ela ganhou 4 quilos durante toda a sua gestação. No terço final da gestação, a atividade lipolítica é intensa, vai haver com a liberação de ácido graxo e glicerol, com produção de corpos cetônicos e triglicerídeos. Por isso, vai haver uma hiperlipidemia materna. Os corpos cetônicos vão cruzar a barreira placentária com facilidade, tá? E os ácidos graxos livres e os corpos cetônicos serão utilizados pela grávida como combustível, preservando sempre a glicose para o concepto. Então, nós podemos observar aqui, nessa tabela, um aumento cumulativo do peso da grávida nos diferentes compartimentos maternos durante a gestação. Então, nesse gráfico, a gente pode observar que no final da gestação, ela vai ganhar aproximadamente 12 quilos. Não necessariamente 12 quilos. Ela vai ganhar peso, mas não necessariamente ganhar 12 quilos. Tá? Ela vai ter um ganho total desses 12 quilos, à custa do quê? À custa de um feto que vai pesar em torno de 3 quilos a 3,5 kg, que é o normal, a placenta em torno de 600 gramas, o líquido amniótico quase 1 litro de líquido, quer dizer, 800 ml equivale a 800 gramas, o útero ele vai aumentar de volume, 970 gramas, a mama vai aumentar de volume, 405 gramas, o sangue ele vai ser hemodiluído, mas ele vai ter
uma grande quantidade de sangue nessa paciente circulando, isso vai levar a um ganho de 1,5 kg. Os fluidos extravasculares, ou seja, o edema que a paciente pode apresentar durante o período da gestação, que é um edema fisiológico, desde que não haja hipertensão nem proteinúria, tá? E as reservas de gordura, em termos de 3 quilos que esse paciente pode apresentar. Então, a grávida ganha basicamente em torno de 8 a 12 quilos no final da gestação. E voltando ao metabolismo dos lipídios, os ácidos graxos essenciais, os lipídios que não podem ser sintetizados pelo organismo, devem provir da alimentação. Então, é o ômega 3 e o ômega 4. Então, ele tem que ser provido da alimentação. Por quê? Porque ele é extremamente importante, o ômega 3, principalmente para o desenvolvimento do cérebro e da retina do feto. Então, como vocês podem observar, fontes de ômega 3, peixes gordurosos de água fria, salmão, atum, truta, sardinha, óleo de linhaça, granola, nozes, rúculas, tudo isso é rico em ômega 3. Então, é importante que esse paciente alimente-se adequadamente. Toda vez que chegam para mim e dizem, eu sou vegetariano ou vegano, eu vou dizer o seguinte, você é anemiado. Por quê? Para você captar o ferro, você precisa de proteína animal, tá? Então, você precisa de proteína animal para você captar o ferro. Então, é importante uma boa alimentação e, se o paciente tiver um poder socioeconômico alto, você solicita que ele coma salmão ou atum. A sardinha é algo que dá para você comprar para esse paciente fazer uma alimentação. Óleo de linhaça, rúcula, enfim, isso é rico em ômega 3. Alguns pacientes de poder socioeconômico baixo, eles podem também utilizar esse tipo de alimentação. No metabolismo hidroeletrolítico, o que vai acontecer? Bem, nós temos o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso vai haver uma retenção de líquido, à custa do quê? De retenção de sódio, tá? Então, você vai ter um novo nível de osmolaridade. Então, a paciente será hemodiluída, tá? E vai haver uma redução da pressão oncótica. Se você tem a redução da pressão oncótica, qual vai ser essa consequência? Você vai perder água para o terceiro espaço e a grávida vai tender a ter edema. Edema, principalmente fisiológico, de membros inferiores, membro na mão e muitas das vezes na face, principalmente no final da gestação. As consequências são dessa retenção de líquido, redução da concentração de hemoglobina, então a paciente vai ser mais hemodiluída. Queda do hematócrito, o hematócrito da grávida ele vai ser menor do que uma paciente não grávida. Por isso, quando um clínico geral, quando um médico geral pega o hemograma de uma grávida, ele vai observar que ela vai ter um hematócrito baixo. O importante é a hemoglobina e não o hematócrito. Vai ter diminuição na concentração de albumina, vai ter aumento do débito cardíaco. Esse aumento do débito cardíaco ele é extremamente importante para a manutenção da homeostase cardíaca desse paciente, porque ele vai vasodilatar e o coração vai ter que bater mais forte e mais vezes. Elevação do fluxo plasmático renal, com isso o paciente vai ter uma maior filtração glomerular da urina a mais, e levando ao edema periférico, principalmente edema periférico esse ao final do dia. Então, que é um edema periférico de um paciente no final do dia, um edema que pode ocorrer desde que não haja o quê? Desde que não haja hipertensão arterial nem proteinúria. No sistema cardiovascular, o que nós vamos ter de importante? Primeiro, aumento da frequência cardíaca materna. Ela vai aumentar de 10% a 20%. Então, você vai ter um coração batendo mais rápido e mais forte. Eu tinha um professor de clínica médica que ele, todas as terças-feiras, ele ia na maternidade, eu estava de plantão, ele ia na maternidade examinar todas as grávidas. Ele pegava o pulso das grávidas, ficava lá contando o batimento e tudo mais. Aí eu perguntei para ele, por que o senhor faz isso? Eu era acadêmico de medicina, eu estava plantão, eu ficava interessado em tudo que era novidade, e ele falou, não,
ao aumento da frequência cardíaca da grávida, ele é extremamente importante. Quando você tem uma paciente que não tem um aumento de uma frequência cardíaca, por exemplo, o coração não está batendo adequadamente, isso significa que se a gravidez não vai bem, tá? Então ele falava isso, era um grande professor de clínica médica, tá? Aumento do volume sistólico, então você vai ter um aumento do volume sistólico. Você vai ter um aumento do débito cardíaco em até 50%. Então o débito cardíaco vai ter um aumento de 50%. Você vai ter uma diminuição da pressão arterial média. Por que você vai ter uma diminuição da pressão arterial média? Porque você vai vasodilatar. Mesmo você recebendo muita água através do sódio, você vai vasodilatar. Então você vai ter um aumento da pressão arterial média, tá? E você vai ter uma diminuição da resistência periférica. Vai vasodilatar. Então você vai vasodilatar, a pressão arterial da grávida vai cair. Então a grávida, o coração bate mais rápido, ela pode fazer edema, tá? E tem uma pressão arterial mais baixa. Toda pessoa que tem muito estrogênio vai ter pressão arterial mais baixa. Então, aqui é mostrando o quê? O volume plasmático na gravidez, o aumento do volume plasmático, o aumento do volume sanguíneo, mas não há tanto aumento da massa eritrocitária. Então, você vai ter esse aumento, o aumento do volume sanguíneo, o aumento do volume plasmático e o aumento da massa eritrocitária. Tudo isso aumenta durante o período da gestação, tá? Tudo isso aumenta durante o período da gestação. Pessoal, se alguém quiser fazer pergunta, não manda escrito não. Pergunta falando, porque senão eu vou me perder, tá? Eu sou velhinho. Pode. Oi, fala. Então, tipo assim, uma paciente que tenha já insuficiência cardíaca e Exato. fica grávida, ela vai complicar. Muito. Provavelmente. Ela complica muito. A cardiopata, ela complica muito durante o período da gestação. E eu posso dizer para você que, infelizmente, eu perdi já 2 cardiopatas na sala de parto. As 2 morreram comigo, tá? Então, a cardiopata é complicada. Esse diapositivo, ele mostra tudo, tá? O débito cardíaco aumentando durante a gestação, aumentando no final da gestação, aumentando no trabalho de parto, aumentando no período expulsivo, e a partir do momento em que o feto sai de dentro da cavidade uterina, o que vai acontecer? Você vai descomprimir a veia cava inferior, e todo aquele sangue periférico ele volta para o coração. Então, a grávida, se ela é uma cardiopata, o que vai acontecer? Ela vai ter uma sobrecarga do coração, isso vai levar a embolia e ela vai a óbito. As 2 grávidas que eu realizei o parto, as 2 grávidas foram a óbito, mesmo eu utilizando a técnica do professor, a técnica que estava no livro. Ou seja, paciente grávida, cardiopata, classe 1 e classe 2, em período expulsivo, é igual a fósforo profilático. As 2 eu passei fósforo e as 2 fizeram embolia pela sobrecarga sobre esse coração. Elas fizeram parada cardiorrespiratória, foram ressuscitadas, uma faleceu 12 horas no CTI e a outra faleceu 4 horas no CTI, por causa dessa tremenda sobrecarga que o coração vai levar. Aí você pode me dizer, por que você não preparou uma cesariana? É a mesma coisa quando eu falo do parto pélvico. Você está no plantão, a paciente chega em período expulsivo com o feto sentado. Tá? É a mesma coisa essas 2 pacientes. As 2 pacientes cardiopatas, elas chegaram em período expulsivo no plantão. E eu detectei a cardiopatia e interrompi com fósforo, mas a partir do momento que o feto saiu, o retorno venoso aumentou o seu débito cardíaco acentuadamente e ela fez uma embolia por líquido amniótico. As 2 foram a óbito, infelizmente. Tá? Mais alguma dúvida? Aqui é mostrando o quê? Mostrando a pressão arterial do paciente. Tanto o paciente em decúbito lateral, quanto em posição supina. Então, isso é fundamental, porque se o paciente ele é um paciente que apresenta, por exemplo, uma hipertensão arterial crônica antes da gravidez, ou uma hipertensão arterial
durante o período da gestação, que nós chamamos isso de pré-eclampsia, o que você pode sugerir para essa paciente? Que ela sempre se mantenha em decúbito lateral, porque ela vai facilitar o retorno venoso, descomprimir a veia cava e vai diminuir a sua pressão arterial. Então, isso faz parte de tratamento para essas pacientes. Aqui mostrando a compressão da veia cava inferior, que essa compressão diminui o retorno venoso, diminui o débito cardíaco, isso vai levar à presença de varizes. O Caetano já mostrou na outra aula essa varize ali é um shunt arteriovenoso, mais embaixo aqui você tem varize na gestação. Variz por definição, dilatação, tortuosidade permanente do vaso, mas varize em gravidez significa o quê? Que pode sumir. A varize pode sumir durante o período da gestação. Tá? Só que foi uma paciente que eu fotografei com várias pequenas varizes da gestação. Aqui ela tinha umas varizes muito próximas aqui na parte posterior da coxa. Também fotografei para mostrar essa alteração que existe durante o período da gravidez. Tá? E nas nossas modificações do sistema sanguíneo, então o que vai acontecer? Vai haver uma diminuição de quem? Do número de hemácias, porque ela vai ficar hemodiluída. Tá? Vai haver uma diminuição da concentração de hemoglobina, que ela vai estar hemodiluída. Portanto, vai haver uma diminuição do hematócrito, tá? Uma concentração de folato no plasma. Só que ela vai ter aumento de quê? Aumento do número de leucócitos. Então, não se assustem com leucocitose, principalmente no trabalho de parto e principalmente no puerpério. É fisiológico, tá? E nós temos também um aumento de concentração do fibrinogênio. Por que temos aumento de concentração do fibrinogênio? Ora, se você tem uma placenta que é aderida na parede posterior do útero, ou em qualquer parte do útero, a partir do momento que o feto sai, a placenta sai, ali vai fazer o quê? Vai haver uma cicatriz onde houve o quê? A implantação da placenta. O útero contrai, você tem maior concentração de fibrinogênio, vai haver uma coagulação extremamente mais rápida. Quem já viu uma cirurgia de uma mulher sem estar grávida, observa-se que a partir do momento que você incisa a pele, o que vai acontecer? Vai ter um sangramento, você vai pinçar vaso por vaso. Quando você faz na operação cesariana, que você incisa o abdômen desse paciente, se você incisar e você comprimir e soltar, você vai ver que a coagulação se faz com muito mais frequência. Tá? É muito mais rápido a coagulação de uma paciente grávida para uma paciente não grávida. Uma outra modificação também muito importante é o sistema urinário. Então, vai haver um aumento do fluxo plasmático renal em 60% a 70% dos casos. A grávida vai urinar muito. O epitélio da bexiga ele vai alterar. E, com isso, vai haver maior tropismo pela Escherichia coli. Então, o pH do canal vaginal da grávida vai modificar. Então, com isso, vai ter maior ascensão de germes oportunistas. Então, a grávida terá maior tendência a ter infecção urinária durante a gestação, mesmo com o aumento da taxa do fluxo plasmático, mesmo ela urinando muito, ela tem maior tendência a ter infecção urinária. E toda vez que tem uma infecção, libera a prostaglandina, liberando a prostaglandina, o paciente entra em trabalho de parto prematuro. Tá? Vai haver um aumento de depuração de várias substâncias, como a creatinina, vai haver uma diminuição da concentração de plasmática de ureia e creatinina, e ela vai apresentar uma glicosúria fisiológica, vai ter uma perda de açúcar pela urina, mas que é absolutamente fisiológico. Então, esse açúcar na urina, essa modificação do epitélio da bexiga, propensão à infecção por Escherichia coli. Tá? Muito frequente grávida ter infecção urinária. O aparelho respiratório. Então, o que eu falei também? Falei para vocês que o aparelho respiratório também é comprometedor em relação às patologias como H1N1 e pneumonia. Então, infecção urinária e pneumonia é algo que você tem que prestar muita atenção durante a gravidez. Por quê? Primeira coisa importante do aparelho respiratório. A frequência respiratória, ela não se altera, mas quase 70% das grávidas,
A sua queixa principal é falta de ar. Eu estou com falta de ar. E ela faz uma hiperventilação fisiológica. Se você vê uma grávida pela frente, você olha se ela fica... Ela faz uma hiperventilação fisiológica, tá? Mas o volume corrente, ele vai aumentar de 0,2 a 0,1 a 0,2 litros. O volume de reserva respiratório vai diminuir. A capacidade vital não se altera. A capacidade de reserva funcional vai diminuir. O volume minuto aumenta à custa dessa hiperventilação. Então, ela hiperventila. Essa hiperventilação é fisiológica. E ela sempre vai se queixar de falta de ar. Ela vai gerar, eu estou com falta de ar. Mas 70% das grávidas se queixam de falta de ar. Isso é extremamente fisiológico, desde que não haja nenhuma outra tipo de alteração. Então, aqui é mostrando o pulmão de uma mulher não grávida e de uma mulher grávida. E aí eu consegui dois raios-x comparando uma mulher grávida com uma mulher não grávida, e como vocês podem observar, um raio-x de uma mulher não grávida e o outro raio-x de uma mulher grávida, onde vocês podem observar o que o diafragma levanta, tá? O coração ele desvia mais para a esquerda, tá? E ela tem essa hiperventilação, e com isso ela tem uma diminuição da sua imunidade e tem maior tendência a ter infecções pulmonares. Portanto, durante o pré-natal, vocês vão observar que toda grávida tem que ser vacinada para H1N1, por risco de infecção pulmonar. E no seu sistema digestivo, o que a gente vai ter de importante? Primeiro trimestre da gravidez, começou a gravidez, náuseas e vômitos. 90% das grávidas vão vomitar no começo da gravidez, tá? São vômitos matutinos, por excesso de salivação, né? Se a paciente ficar vomitando muito, isso já vira algo patológico, chamado hiperêmese gravídica, tá? Mas que, por definição, hiperêmese gravídica é o seguinte: são normalmente primíparas de etnia caucasiana e que têm até 8 semanas de gestação. Passou isso, pesquisa outra coisa, tá? Passou isso, pesquisa outra coisa. Ela vai ter maior tendência a ter gengivite e periodontite. Isso pode levar a parto prematuro. Então, faz parte da consulta pré-natal essa paciente procurar um odontologista, tá? Ela tem que procurar um odontologista durante a consulta pré-natal. Cáries dentárias não há tendência. O pessoal fica soltando umas piadinhas de cada gravidez perde um dente. Isso não é verdade, tá? Ela vai ter redução de acidez gástrica. Então, você vai reduzir a incidência de úlcera péptica, porque ela vai ter diminuição da acidez gástrica, porque você vai ter também uma atonia gastrointestinal, vai abrir o piloro e o cárdia, então ela vai ter maior tendência a ter refluxo. Se ela tivesse uma acidez gástrica normal, um ácido clorídrico normal, isso ia levar essa paciente a uma queixa maior que ela já tem de pirose e azia, tá? Então, o esôfago e o estômago, eles vão estar com essa atonia. A vesícula também vai estar com essa atonia, o intestino também vai estar com essa atonia. Portanto, se o intestino vai se movimentar vagarosamente, o que vai acontecer? Maior absorção de água, fezes mais ressecadas, tá? Fezes vão estar mais ressecadas, né? E o intestino sempre da grávida, à custa dessa atonia, ele sempre estará cheio, porque ela vai engolindo saliva, Então, sempre tomar cuidado com o intestino da grávida, principalmente quando você vai realizar o procedimento de intubação endotraqueal em grávida, tá? Então, esse relaxamento do esfíncter gastroesofágico e o aumento da pressão intraabdominal pelo útero vai facilitar a chamada pirose. Ela vai começar a se queixar dessa pirose. Constipação intestinal, à custa do que eu falei da maior absorção de água. E a vesícula dessa paciente vai ficar hipotônica, globosa, distendida, a bile vai ficar viscosa e pode apresentar polilitíase. Então, sempre observar isso. Principalmente, observar isso na seguinte situação. Se essa paciente apresenta náuseas, vômitos na gravidez, fora de 8 semanas de gestação,
com 20 semanas, com 25 semanas, 28 semanas, primeira coisa é pensar em intoxicação alimentar, tá? Intoxicou alimentar, comeu qualquer coisa na rua, comeu alguma coisa estragada, enfim, primeira coisa que a gente pensa é intoxicação alimentar quando passa de 8 semanas, tá? Segundo, pesquisa vesícula biliar dessa paciente, porque ela pode estar fazendo uma colelitise e estar vomitando, tá? Isso pode acontecer e não é pouco frequente, não. Acontece com uma frequência muito grande. Isso aqui é mostrando a lesão gengival que essa paciente tem que ter, então faz parte do tratamento odontológico você avaliar essa paciente gradativamente durante o pré-natal. Sempre rotina pré-natal, rotina com dentista. Tá? Avaliando a placa bacteriana, porque a placa bacteriana ela é um foco de infecção, e o foco de infecção pode levar a trabalho de parto prematuro. São os trabalhos desenvolvidos em algumas maternidades, principalmente maternidades do Rio de Janeiro que eu trabalho. Elifâmeros. Então, o que você vai ocorrer? O que vai modificar dessa grávida, já mostrado em uma aula anterior? Estrias, tá? No abdômen, no seio, a presença da linha nigra, a auréola secundária, o coasma e a hipertricose, quer dizer, cabelo que nasce na testa do paciente. Então, isso pode acontecer. Então, isso aqui é uma linha nigra, né? Uma hiperpigmentação da linha alba, a linha nigra. Então, o que acontece com o paciente, principalmente se pega muito sol. Estrias, mama, estão relacionados a tecido conjuntivo. São pacientes que se alimentam mal, sempre se alimentaram mal, e aí o tecido conjuntivo vai ficar extremamente frouxo, vai levar às estrias, e aqui nós podemos observar, tá, uma hiperpigmentação do mamilo e uma auréola secundária, que são sinais de gravidez. E aqui os tubérculozinhos, que são chamados tubérculos de Montgomery. São glândulas sebáceas que se hipertrofiam, e isso aqui é para facilitar também a amamentação. Tá? Aqui é um colágeno agavítico, uma paciente que deixou ser fotografada, tá? É uma paciente com poder socioeconômico baixo, trabalhadora rural, e que a face dela ficou muito parecida com a lesão de asa de borboleta de uma lúpica. Tá? Isso é um colágeno agravítico, tá? É uma máscara gravítica, e que, infelizmente, para essa paciente que pegou muito sol, ela não some. Tá? Ela vai se manter aí durante um determinado período de tempo, até o final da sua vida. Tá? Uma outra coisa extremamente importante para a gente finalizar essa primeira parte é o quê? É a gente saber avaliar um laboratório de uma grávida, tá? Os exames laboratoriais de uma grávida. Então, primeira coisa importante, albumina vai ficar entre 2,8 e 3,7 gramas por diluição. Hemoglobina, ele é o marcador de anemia da gravidez. Se tiver em 11 gramas por diluição, no primeiro e no terceiro trimestre, é normal. Tá? No segundo trimestre, ele fica entre 10 a 0,5 gramas por diluição, no terceiro trimestre. O hematócrito, no primeiro e no terceiro trimestre, 33, normal. No segundo trimestre, 32, normal. Ureia, 10 a 20. Se você for lá no valor referência, é totalmente diferente. Tem que tomar muito cuidado com isso, esse valor de referência. Porque lá, 40 miligramas por diluição está normal. Não, na grávida não. Creatinina não pode passar de 0,8, porque ela é hemodiluída. O ácido úrico, não foi colocado aqui, não pode passar de 3,5 miligramas por diluição. A urina, você vai ter uma proteinúria. Essa proteinúria não pode atingir 30 miligramas em 24 horas, porque isso já é patológico, ela está perdendo proteína. E a depuração da creatinina, ela vai estar entre 130 a 160 miligramas por minuto. Então, como vocês podem observar, avaliar uma paciente grávida é muito importante você saber que ela tem essas modificações do organismo materno. Oi, fala.
Você falou aí para eles aí que a proteinúria em urina de 24 horas é 30. Está 300 miligramas em 24 Não, tem que ser horas. abaixo de 300 miligramas. Isso, você falou 30 e corrigindo, é 300, tá, gente? Tá bom, E desculpa. no laboratório normal eles colocam 150. Para grávida tem que ser menor que 300. Só que 300. não tô querendo não, mas você falou 30. Você falou 300. Tá ok. Valeu. Beleza. Obrigado. Foi um engano enganável, tá? Ok. Então, até 300, tem que ser abaixo de 300 miligramas em 24 horas, tá? Porque acima disso já é patológico, tá? Então, a modificação do organismo materno, a vulva, a vagina, o útero e o colo uterino já foram descritos para vocês na aula passada, sobre todas aquelas modificações da vulva, da vagina, o sinal de Jacqueminot, o sinal de Kluge, tá? O amolecimento do colo uterino, o sinal de Ega, o sinal de Pisca-Sex, o sinal de Lamb-Lebudan, tudo isso já foi dado em aulas anteriores, portanto, não vou repetir isso para vocês, ok? Alguma dúvida nessa primeira parte? Pessoal? Não. A tela está compartilhada? Tá, professor. Tá, sim. Está compartilhada, né? Ninguém tem dúvida em relação à modificação do organismo materno. Então, eu sugiro que vocês peguem o livro e leiam sobre a modificação do organismo materno, porque é extremamente importante esse capítulo, porque o médico geral tem que saber essas modificações, porque senão ele vai ter sérios problemas de diagnóstico, tá? Bem, Professor, pois não. qual que é a bibliografia que o senhor sugere? Normalmente a gente usa aqui a bibliografia do Frei, do Rezende. O Rezendinho é muito bom para isso, tá? Mas você pode ler o Freitas também, não tem problema nenhum. Você pode ver o Williams, pode ver o Gable, pode ver o livro da Febrasgo, tá? Eles são muito parecidos, tá? O Williams é muito parecido com o Rezendão, o Rezendinho é um bom livro também, é o que a gente adota na nossa disciplina. Tá? Então, você lê esse capítulo não é só para você responder uma prova, é pura e simplesmente para você ter a capacidade de ter esse raciocínio no dia que você estiver diante de uma grávida num exame físico, por exemplo. E você pode se confundir, porque ela é hipotensa, ela tem hematócrito baixo, ela tem hemoglobina de 11, e você acha que ela está anemiada, ela não está anemiada, ela tem ureia baixa, creatinina baixa, ácido úrico baixo, enfim, ela tem edema, ela tem dispneia, ela se queixa de dispneia, ela hiperventila, tá? E ela não é cardiopata, né? Então a gente tem que saber diferenciar isso de uma paciente cardiopata. Bem, a modificação do organismo materno, extremamente importante, fiz um resumo, porque a gente vai entrar numa outra aula, que eu acho que também é uma aula interessante, e nós estamos com um problema de horário, porque é apenas 2 horas de aula e a matéria ela é muito grande, tá? Então, eu vou falar para vocês a respeito de drogas na gravidez, tá? Então, isso é fundamental, porque vocês um dia estarão diante de uma grávida, como já disse, das modificações do organismo materno. Será que eu posso passar esse remédio? Será que eu não posso? Então, essa dúvida ela é uma dúvida muito, muito, muito frequente. Existe o manual da Febrasgo, tá? Que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, só falando sobre drogas e gravidez, tá? Então, dá para até baixar isso tentar baixar isso no Google, tá? Que é o manual de drogas na gravidez da Febrasgo. Então, isso é importante para nós. Então, o que aconteceu até meados do século XX? Achavam que o útero ele era inexpugnável, tá? Nada passava da barreira do útero para o feto. Então, a placenta era a barreira placentária, nada passava. Isso não é verdade, tá? E em 1941, Greg
atendeu a um fator ambiental com a descrição da síndrome da rubéola congênita de uma paciente que teve rubéola. Então, ele falou, ora, a rubéola passou. Então, ele descobriu isso. Então, nós temos vários tipos de malformações que podem ocorrer no nosso período da gestação. Essas malformações, elas podem advir de malformações genéticas, tá? Malformações cromossomiais ou relacionadas ao ambiente. O ambiente seriam as irradiações ionizantes, as infecções por toxoplasmose, rubéola, algumas patologias maternas que podem levar também a uma malformação, os fármacos, que é a nossa aula de hoje, tá? E outros agentes. Então, o que a gente pode observar aqui é importante para falar para vocês. A gravidez, ela é dividida em duas fases. A primeira fase é chamada fase embrionária. A fase embrionária, ela vai até aproximadamente a 8ª semana de gestação. É onde o feto começa a se formar os seus órgãos. A partir da 9ª semana de gestação, ele se torna um feto. Então, ele vai amadurecer esses órgãos formados. Se você der um medicamento para essa paciente na idade de embrião, o que vai acontecer? Vai influenciar na formação do órgão. Se você der no período fetal, você vai influenciar na maturação desse órgão. Então, é isso que a gente tem que ter a consciência, em que período esse paciente está em relação ao uso de determinadas medicações, que muitas das vezes são medicações extremamente importantes. E eu começo uma frase dizendo o seguinte: não é possível afirmar com certeza que um fármaco é absolutamente seguro para uso durante a gestação. E quando vocês pegam uma bula de medicação, todas as bulas de medicação estão dizendo esse medicamento não deve ser usado durante o período da gestação. Por gentileza, procure o seu médico. É isso o que ocorre em todas as bulas de farmácia. Mas alguns pacientes a gente vai ter que medicar. Então, quais são as queixas principais que você tem durante a gestação? Essas queixas principais estão correlacionadas ao nosso pré-natal. Dor, dispneia, náusea, vômito, febre, edema e infecção. Isso são as queixas que o paciente pode apresentar durante o período do pré-natal. E aí, o que vai acontecer em relação a essa prescrição que a gente vai fazer para o nosso paciente? Então, a prescrição de medicação na gestação vai gerar ansiedade no paciente. Por quê? Porque ele vai ter a curiosidade de ler a bula. E aquilo que eu falei, tá? Todas as bulas vão dizer não é recomendada durante a gestação. Quantas e quantas vezes eu passei medicamento para o meu paciente, ele chegou em casa, ligou para mim e falou, não vou tomar, porque a bula está dizendo que eu não posso tomar. Eu falei, por gentileza, toma, porque é necessário e eu tenho certeza que esse medicamento não é teratogênico. Tá? Então, isso é muito importante passar essas informações para o paciente. Quais são os fatos que a gente tem? 82% das grávidas utilizam 4 ou mais drogas durante a gestação, excluindo as vitaminas. Tá? Hoje em dia, basicamente sabe que vitamina para grávida não é necessário. O que ela necessita é ácido fólico no início da gravidez e sulfato ferroso, caso ela tenha anemia. Tá? Essas vitaminas que se passam para grávida, isso não é necessário. Então, 65% das grávidas utilizam esses medicamentos não prescritos por médico. Então, ela vai lá e compra e toma, ou pede para um balconista de farmácia para tomar, e vai lá e toma o remédio. Tá? Quando a grávida vai usar o medicamento, 2 pacientes vão estar sendo tratados ao mesmo tempo. E, virtualmente, todas as drogas ultrapassam a barreira placentária. Todas as drogas ultrapassam a barreira placentária. Tomou uma dipirona, vai passar para o feto. Tá? Então, uma coisa muito importante o que aconteceu foi na década de 1950, tá? 1957. Ainda bem que eu já era nascido. Eu nasci antes de outubro de 1957. Foi na época. O que acontecia? Tá? A grávida, ela apresentava náuseas e vômitos na gravidez no primeiro trimestre. E aí,
pensou-se numa medicação que pudesse melhorar essas náuseas e vômitos na gravidez. Então, foi liberado, tá, um sedativo hipnótico com poucos efeitos colaterais, segundo os pesquisadores, não tinha efeitos colaterais nenhum, e ajudavam muito nas náuseas e vômitos dessa grávida. Tá? Infelizmente, esse remédio chama-se talidomida. Tá? Então, o que aconteceu? 46 países, que liberou a medicação talidomida, apresentou uma patologia chamada focomilia. Tá? O único país que não entrou talidomida foi nos Estados Unidos. Tá? Na época, não entrou. A custa do quê? A custa do FDA americano. Isso aqui é uma imagem de um feto com focomilia. Seu sistema nervoso central, ele é normal, mas ele tem um encurtamento dos membros. Né? Mais um fetinho com efeito da talidomida, sistema nervoso central normal, encurtamento dos membros. Tá? Os filhos da talidomida, que eles chamavam essas crianças que usaram esse medicamento, a mãe usou esse medicamento durante a gestação, né? Provocando essa situação que é o encurtamento dos membros. Então, os Estados Unidos, através do seu controle rigoroso, nós somos a Anvisa, os Estados Unidos, o FDA, eles, pura e simplesmente, eles fizeram um protocolo extremamente sério em relação ao uso de drogas durante o período da gestação. Tá? Então, nós utilizamos, basicamente, o quê? Nós utilizamos a classificação adotada pelos Estados Unidos para as categorias dos medicamentos. Em A, estudo controlados em mulheres não demonstraram risco para o feto no primeiro ou demais trimestres. Em A. Em B, estudos de reprodução animal não demonstraram risco fetal, mas não há estudos controlados no ser humano ou estudos em reprodução animal que demonstrem defeitos adversos que não foram confirmados em estudos controlados em seres humanos nos vários trimestres. Quer dizer, esse medicamento também pode ser utilizado, porque ele não foi confirmado nenhum tipo de alteração. Em C, há relatos em animais efeitos adversos, mas não há estudos controlados em mulheres ou também em animais. As drogas podem ser administradas somente se o benefício justificar o seu potencial teratogênico. Então, se em classe C, só se beneficiar. Em D, há evidências positivas de risco fetal humano. Porém, os benefícios de seus usos em gestantes podem ser aceitáveis. Algumas drogas podem ser aceitáveis o seu uso porque há necessidade da sua utilização. Tá? Há necessidade da sua utilização. Categoria X, estudos animais e seres humanos revelam efeitos deletérios sobre o feto que ultrapassam o benefício. Você não vai utilizar esses fármacos, são contraindicados durante a gestação e inclusive em mulheres que pretendem engravidar. Tá? Só para vocês terem uma ideia, em mulheres que pretendem engravidar, não pode utilizar essas substâncias. Quais seriam basicamente essas substâncias? O misoprostol, ele era utilizado para tratamento de gastrite, ele causa abortamento, ele causa aborto, ele só pode ser usado no final da gestação, em baixas doses para indução de parto. Tá? O ácido retinóico para tratamento de pele, não pode utilizar durante a gravidez, não, ou 3 meses antes da gestação, não deve ser utilizado. E, obviamente, a talidomida não deve ser utilizada. Existem pessoas que tomam talidomida, principalmente pessoas com lepra virchoniana, tá? Elas fazem uso da talidomida como tratamento coadjuvante. Existem essas substâncias, então a gente deve evitar essas substâncias. Aqui são crianças que a mãe utilizaram ácido retinóico durante a gestação, tá? Ácido retinóico durante a gestação. O misoprostol, não se sabe bem a sua teratogenicidade, tá? Porque não há estudos retrospectivos. Tá? Pode haver abortamento, pode haver a paralisia congênita do 7º par craniano ou outros pares, que é a sequência de Moebius. Tá?
defeitos de redução de membros, retardo mental, deformidades fixas na articulação e fraqueza muscular. Então, aquela paciente que toma misoprostol por via oral, tá achando que vai abortar, pode levar a malformação fetal. Tá? Se não abortar, pode levar a esse tipo de malformação fetal. Isso aqui foi uma foto tirada de uma revista. Dizem que a mãe tomou talidomida, tomou misoprostol e a criança nasceu com 3 braços. Tá? Eu não sei se isso é verdadeiro, mas está dizendo aí que ela tem 3 braços, essa criancinha aí. Quais seriam as drogas mais frequentes utilizadas em gestantes durante o período da gestação? Bem, analgésico, porque ela vai sentir dor. Anti-inflamatório, se ela tiver uma queda, bater a perna. Os antieméticos, náuseas e vômitos, muito frequentes. Antibióticos, infecções urinárias, infecções pulmonares. Os antihipertensivos, nós temos a pressão, a hipertensão arterial crônica, a pré-eclampsia, às vezes vai usar antihipertensivos, alguns ansiolíticos, tá? E alguns antidepressivos. Quando eu falo em ansiolítico e antidepressivos, eu acho que são substâncias que não deveriam ser usadas durante a gestação. Mas muitas das vezes o paciente chega com uma certa ansiedade, tá? E com indicação de utilização dessas substâncias, e o psiquiatra passa essa substância e a gente vai acompanhar esse conceito com risco de poder apresentar algum tipo de malformação. Tá? Então, o analgésico. Qual seriam os analgésicos mais importantes e fundamentais para a gente utilizar durante a gestação? O analgésico é o paracetamol, é o acetaminofém, é o famoso Tilenol. Ele é um analgésico não opioide, tá? Que você pode utilizar durante o período da gestação. Por que você não está falando, professor, de dipirona? Eu não estou falando de dipirona porque nos Estados Unidos não se fabrica dipirona, tá? Lá não tem dipirona, lá só tem acetaminofém e só tem paracetamol. Fala. Lá só tem. Quem está falando? Acetaminofém e só tem paracetamol. Acho que foi sem querer, professor. Tá. Não tem dipirona nos Estados Unidos, não. Você tem que levar a sua. Então, lá só tem paracetamol e aspirina. Então, quando você abre... Tem alguém com o microfone aberto aí, desliga aí. Quando você abre, quando você vai fazer qualquer tipo de analgesia para o paciente que está com febre, está com dor, pode passar paracetamol. Pode passar dipirona? Pode passar dipirona. Tá? Isso é medicina baseada em evidência. Pode passar dipirona, que não tem problema nenhum. Tá? O ácido acetilsalicílico é um anti-inflamatório não hormonal, analgésico e antipirético. Mas se você tomar uma grande quantidade desse ácido acetilsalicílico, o nosso famoso AS, a nossa famosa aspirina, tá? Ele, a partir do 3º trimestre, ele inibe a síntese de prostaglandina. Então, o que acontece? Isso vai prolongar a gravidez. Ele vai provocar vasoconstrição na artéria renal do feto, levando a oligúria fetal, levando o quê? A oligudramia, diminuição de líquido amniótico, podendo levar a disformia facial, contratura muscular e oclusão prematura do ducto arterial e hipertensão pulmonar primária no recém-nascido. Então, você não pode utilizar ácido acetilsalicílico em altas doses durante a gestação. Tá? Hoje, um aluno do primeiro da minha aula prática perguntou a respeito de um Doppler de uma artéria. Eu falei para ele para sugerir que o paciente repetisse na 26ª semana de gestação, e ela pode utilizar aspirina em baixas dosagens, tá? Em torno de aproximadamente entre 80 a 100 miligramas por dia, tá? Para prevenir pré-eclampsia. É prevenir. A gente ainda não sabe se realmente isso funciona. Tem que ser um trabalho muito bem estudado sobre isso, para nós termos certeza que isso vai facilitar a vida do paciente. Quando a paciente é uma hipertensa crônica, tá? É óbvio que eu já vou utilizar aspirina para essa paciente, para evitar uma futura pré-eclampsia superajuntada com hipertensão arterial. A codeína é um analgésico opioide, risco C e D. Há relatos de malformação no aparelho respiratório
hipospádia, hérnia inguinal, umbilical, estenose pilórica no primeiro trimestre. Não há estudos controlados, tá? Próximo ao termo, você pode levar a hipotonia, tá? E essa criança pode nascer com síndrome de privação dessa substância, tá? Da codeína. O paciente fica tomando codeína, a criança nasce, fica viciada em codeína. Meperidina. Meperidina derivado da morfina. Também é um analgésico que age a nível do sistema nervoso central, tá? Se ele utilizado no primeiro trimestre, tem em torno de 5% podendo apresentar polidactilia, excesso de dedos, hipospádia, tá? E você vai ter uma depressão respiratória em dose dependente após 60 minutos de injeção dessa substância. Então, o que se fazia antigamente? Durante o trabalho de parto, você utilizava a meperidina, tá? Mas o que acontecia? Acontecia que esses conceptos, eles nasciam com depressão respiratória, né? E aí você tem que fazer o tratamento adequado para essa depressão respiratória, que é oxigênio em máscara, e o antagonista, que é o Narcan. A morfina, mesma coisa, tá? Não há relatos de defeitos congênitos, mas durante o trabalho de parto pode também levar à depressão respiratória do recém-nascido e também síndrome de privação, se infelizmente o paciente ficar utilizando morfina durante um longo período de tempo. Ah, ninguém usa morfina, ninguém é viciado em morfina. Bem, não é bem assim que, infelizmente, a banda toca. Tem sim pessoas viciadas em morfina. A dipirona aqui, como eu coloquei, ela é classificada no Brasil como B, tá? No primeiro livro da Febrasgo, eles não mostraram, não tinha a dipirona. Houve uma reclamação dos médicos brasileiros. Na segunda edição, eles já colocaram a dipirona, colocaram como B, cafeína B, subtripanato C e a ergotamina, que é um analgésico, mas a ergotamina é derivado do esporão de centeio. Ele provoca contratilidade uterina, que é a metilergonovina. Então, você não pode utilizar essa substância durante o período da gestação, porque pode provocar abortamento. Nos anti-inflamatórios, a gente tem vários tipos de anti-inflamatórios que podem ser usados durante a gestação. Qual é o problema desses anti-inflamatórios? Todos os anti-inflamatórios utilizados a partir do terceiro trimestre vai inibir a síntese de prostaglandina. É o cortisol que vai virar prostaglandina, que prostaglandina vai entrar em trabalho de parto. Então, vai fazer com que prolongue a gravidez. Levando o quê? Levando a oligúria fetal, levando a oligodramia, também levando a disformias faciais, contratura muscular, oclusão prematura do ducto arterioso, levando hipertensão pulmonar primária no recém-nascido, tá? Eu sou da época em que a gente utilizava a indometacina para pacientes gestantes com diagnóstico de excesso de líquido amniótico, polidramia, porque o feto vai urinar pouco, ele é o grande fabricador de urina, de líquido amniótico, é a urina. Então, você utilizava indometacina para diminuir líquido amniótico e, obviamente, a nossa surpresa foi a oclusão prematura do ducto arterioso, hipertensão arterial pulmonar primária. Portanto, anti-inflamatórios devem ser evitados só se você usar num curto período de tempo, em alguns casos que você vai escolher, principalmente em pacientes com traumas, com fraturas, que você pode utilizar essas substâncias, tá? O corticoide. O corticoide é compatível com a gravidez, tá? Não há nenhuma contraindicação do corticoide. O corticoide, ele só vai causar problemas se a paciente for uma paciente lúpica que estiver fazendo pulsoterapia, altas doses de corticoide. Aí sim, ele é uma substância teratogênica. Caso isso, ele é extremamente usado em obstetrícia, ele é usado principalmente, inclusive, para maturação do pulmão fetal. Ele é uma substância que pode ser utilizada, é ótimo utilizar sem problema nenhum, a não ser na paciente lúpica, quando se faz pulsoterapia. Aí não devemos ter que tomar muito cuidado com isso, que pode haver malformação fetal. Os antieméticos. Então, os antieméticos, o antiemético principal que nós temos, que nós utilizamos para o nosso paciente,
é a metoclopramida, que é o vulgarmente chamado de Plasil, tá? Ele é risco B, compatível com gravidez, não tem problema nenhum. Porém, eu li um livro que eu achei muito interessante, que é o livro do Williams, Obstetrícia, dizendo qual é o tratamento para náuseas e vômitos na gravidez. Aí eu fui acompanhando qual é o tratamento. Biscoito creme cracker. Aí eu fiquei pensando, o quê? Biscoito creme cracker. A paciente acorda de manhã, ela está nauseada, ela está com excesso de salivação, ela pega um biscoito creme cracker e vai comendo gradativamente isso. Ele vai formar um bolo, e esse bolo vai descer e ela não vai ter mais náusea. E eles não usam metoclopramida, eles não usam nenhum antiemético, a não ser biscoito creme cracker. É óbvio, se a paciente tiver uma hiperemese gravídica, aí sim nós vamos utilizar uma droga que funcione melhor para essa paciente. E aí nós temos, até por muito pouco tempo, o cloridato de androzetona, que era utilizado na gravidez, tá? Era utilizado na gravidez. O Vonal Flash, muito utilizado aí na gravidez, começou a ser utilizado e a Anvisa suspendeu porque observou que essa substância ela está relacionada a algum tipo de malformação fetal, tá? Então ela foi contraindicada durante o período da gestação. Bromoprida pode utilizar, meclizina pode utilizar também. Cloridato de androzetona não utilizar durante a gestação, porque está comprovado em trabalhos científicos que ele está causando malformação fetal, tá? Então não pode utilizar essa substância. Antiácidos. Os melhores antiácidos que você pode utilizar são aqueles antiácidos de injeção líquida, né? Que você pode utilizar. Mas você tem o omeprazol, o pantoprazol, tá? Ele é risco C. Não há estudos controlados durante a gestação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não há estudos controlados. Normalmente eu evito utilizar qualquer substância que não há comprovados estudos controlados. A gente pode usar hidróxido de alumínio, aquele Pepsamar, enfim, esses antiácidos para essa paciente, caso ela não melhore, tá? Aí você pode utilizar o omeprazol para essas pacientes. Antibióticos. Então, o que nós temos de importante? Então, número 1, infecção urinária, muito frequente na grávida. Infecção pulmonar, frequente na grávida. E sífilis, tá? A doença sexualmente transmissível, que hoje é infecção sexualmente transmissível, a sífilis, ela tá e tem muita paciente. Para vocês terem ideia, na última vez que fui à maternidade lá no Rio de Janeiro, tinham 18 crianças de 50 pacientes internadas fazendo tratamento de sífilis congênita, tá? Então a sífilis ela está com uma incidência extremamente alta. E o Ministério da Saúde, em 1998, falou que ia erradicar a sífilis congênita no Brasil no ano 2000. Nós estamos no ano 2020, indo para o 2021, e a gente tem uma incidência de 20% a 30% de grávidas com sífilis congênita, fora as grávidas tratadas com sífilis durante o período da gestação, que tratou não tem problema nenhum. Então a penicilina benzatina ela é utilizada largamente durante o período da gravidez. A amoxicilina pode ser utilizada para infecções de tratos respiratórios, tá? A amoxicilina com clavulonato também pode ser utilizada. A ampicilina pode ser utilizada, a ampicilina com sulbactam também pode ser utilizada. Todas elas são compatíveis durante o período da gestação. A penicilina cristalina, ela também pode ser utilizada como profilaxia em pacientes que fizeram o pré-natal com suave, onde apareceu o Streptococcus beta, tá? Então você pode utilizar, ou quando tem a bolsa rota, mais de 16 horas, você pode utilizar também a penicilina cristalina durante essa fase. Os antibióticos. Sulfametoxazol trimetropin. Oi. Só uma dúvida. Essa bolsa rota mais de 16 horas, você já começa o antibiótico para grávida, é isso? Exatamente. Cada serviço tem uma rotina, tá? Alguns
serviços já acham que 12 horas de bolsa rota você já deveria iniciar antibiótico. O antibiótico não é para a mãe, é para evitar a estreptococcus no concepto, tá? Aí é dose única, faz só... Não, é até o neném nascer. Você entra com 10 milhões intravenoso e 5 milhões de 4 em 4 horas até o concepto nascer. Na hora tá? Em gravidez a termo. Em gravidez fora do termo, a bolsa rota você faz para proteger a infecção materna, tá? Aí já é uma outra história. Tá bom. Tá? Já é uma outra história, tá? Respondida a pergunta? Sim, obrigada. Os antibióticos, sulfametoxazol e trimetoprim. A sulfa, ela causa, ela compete e vai provocar uma hiperbilirrubinemia. Então, ela não deve ser utilizada no final da gestação, tá? E o trimetoprim, ele é antagonista do ácido fólico. Então, por exemplo, uma paciente com infecção urinária, no início da gravidez, você vai passar sulfametoxazol e trimetoprim, você vai alterar o ácido fólico, onde ela necessita de ácido fólico durante esse período para a formação do seu sistema nervoso central. Então, você não deve utilizar essa substância durante o início da gravidez. E no final da gravidez, ela vai provocar uma hiperbilirubinemia no concepto. Então, é uma substância que você deve pensar muito bem se você vai usar ou não vai usar. Sulfametoxazol e trimetoprim é o famoso Bactrim, tá? Todo mundo, é um nome fantasia, que nós temos que não decorar esses nomes e sim o nome do sal, que acho que fica mais fácil na hora da prescrição para os nossos pacientes. Então, não utilizar essa substância, a não ser se haja necessidade muito grande. Tá? Os derivados de cefalosporina são compatíveis com gravidez. Cefalexina, cefazolina, cefotraxona, cefuroxina, todas essas cefalosporinas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª geração, todos eles são compatíveis com a gravidez, podem ser utilizados. Nós utilizamos muito em infecções urinárias, também utilizamos profilacticamente em partos operatórios, como parto operatório cesariano e parto operatório a fóssil, nós utilizamos muito a cefazolina. Tá? Então, são antibióticos que podem ser utilizados durante a gravidez sem problema algum. O cloranfenicol. O cloranfenicol deve ser banido do nosso receituário médico, porque ele pode ser substituído por outros medicamentos. Ele provoca síndrome cinzenta do recém-nascido. Tá? Se ele é administrado na proximidade de parto prematuro, ele pode provocar um colapso cardiovascular, uma respiração irregular, com cianose do concepto, podendo levar até a óbito. Então, essa substância não deve ser utilizada em hipótese nenhuma durante o período da gestação, apesar de o risco C e D, mas eu acho o risco extremamente elevado. Existem outros antibióticos que podem substituí-los sem problema nenhum. Tá? Norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina. Tá? Então, na gravidez, existem alguns trabalhos dizendo que pode haver dano em cartilagem de cobaias que utilizaram essa substância. Mas isso não está provado cientificamente na gestação. Mesmo assim, você só vai usar essas substâncias para tratamento, por exemplo, de uma infecção urinária, se for resistente aos outros antibióticos. Caso contrário, não vejo necessidade da utilização dessas substâncias durante a gestação, porque não está comprovado que há, em relatos humanos, malformação, mas não há estudos controlados. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a essas substâncias. A clindamicina é um macrolítico. Ele pode ser usado sem problema nenhum durante a gestação, pode ser usado para as vaginoses bacterianas, ele é muito usado endometrite, diverticulite, doença inflamatória pélvica, pneumonia, faringite, pode ser usado a clindamicina, não tem problema nenhum, ele não tem nenhum risco de causar malformação fetal. Tá? A azitromicina é a risco C, tá? Ele está hoje relacionado principalmente
ao tratamento do Covid, mas nós utilizávamos muitos em gastroenterites, infecções por clamídias e micoplasma. Mas a azitromicina pode também ser utilizada na gestação, se houver a necessidade do seu uso, ela é classificada como risco C. Tetraciclina é outra substância também, doxacilina é outra substância também, não deve ser usada durante o período da gestação. Obviamente, a doxacilina, tá? Ela é para tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, você pode utilizar. Mas na tetraciclina, o que vai acontecer? A tetraciclina ela vai levar à inibição do crescimento da fíbula, tá? Pode levar à prematuridade, pode levar a óbito intraútero. E ela vai dar descoloração do esmalte dentário dessa criança na primeira dentição. A criança vai nascer com os dentes todo ele sem esmalte, tá? Então, é a custa da tetraciclina. Então, não deve ser usada durante o período da gestação, em hipótese nenhuma. Tetraciclina, clorofenicol, está mais do que sabido isso, não utilizar durante a gestação. A gentamicina, né? Ela não é teratogênica, mas ela é ototóxica. Então, ela pode causar o quê? Surdez no feto. Então, a gente não vai usar a gentamicina durante o período da gestação. E que eu acho muito engraçado é que se a gente usar na gestação, ela é ototóxica para o feto. Mas a partir do momento que a criança nasce e ela tem uma infecção e precisa usar gentamicina, ela usa e ela não vai causar esse tipo de problema. Eu não entendo o porquê, mas ela é ototóxica, ela pode causar surdez, portanto, a gente deve evitar esse tipo de substância durante o período da gestação. Metronidazol, X ou B? Eu digo para vocês que o metronidazol é B. Aí pergunta, ué, por que então na literatura coloca X? Colocam X pura e simplesmente por dois motivos. Primeiro, quem toma metronidazol por via oral vai dar um gosto metálico horrível na boca, tá? E a grávida já é nauseada. A grávida já tem essa alteração de motilidade gástrica. Então, ela vai ter dificuldade em alimentar se ela ficar tomando metronidazol por via oral. Mas ele não é teratogênico, tá? Então, se ela tomar metronidazol, por exemplo, na época da amamentação, esse metronidazol passa para o leite, e o leite vai ficar com gosto ruim também, de gosto metálico. E com isso, vai dificultar a criança a aceitar a amamentação no peito, tá? Então, ele não causa teratogenicidade, ele pura e simplesmente deve ser evitado. Metronidazol tópico, por creme, pode ser utilizado, não tem problema nenhum, porque sua absorção é mínima, é pequena, sem alterações na gestação. Os antifúngicos, o fluconazol, ele é considerado X ou é considerado C? Bem, eu normalmente, durante o período da gravidez, temos que tomar muito cuidado com essas substâncias, tá? Ele é teratogênico em animais de experimentação, tá? No humano, quando administrado continuamente no primeiro trimestre, pode ter alguma consequência. O fluconazol, ele é hepatotóxico, gente, tá? Então, quando você vai, aquele problema na unhazinha, você vai ficar tomando fluconazol uma vez por semana para consertar o problema na unha, ele é extremamente hepatotóxico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com ele durante a gestação. Se a paciente tiver uma candidíase, trata a candidíase topicamente com estatina, sem problema nenhum. Não há necessidade da utilização de fluconazol para esse tipo de paciente, porque ainda essa substância está em estudo e aí é complicado a gente utilizar. Itraconazol, cetoconazol, ele é C, então poderemos até utilizar o cetoconazol. Os antirretrovirais, eles são utilizados principalmente quando você tem o aciclovir, né, indicados em infecções de pele, mucosa genital, causados por vírus sensíveis a esse fármaco. Pode utilizar se você tiver um vírus sensível ao fármaco, você utilizar o aciclovir, tá? Não tem nenhum tipo de problema durante o período da gestação, tá? Como os outros também, os outros antirretrovirais. O AZT, ele é utilizado, obviamente, em pacientes portadoras de HIV, tá? Então, ele é uma substância que, sendo o paciente portador de HIV, durante o pré-natal, você pode usar essa substância sem problema nenhum, é risco C, então, não há estudos controlados em seres humanos, mas você
tem que usar, tem que utilizar essa droga, porque ela é extremamente importante para evitar a infecção ascendente para o concepto do HIV. Bem, os antihipertensivos. Então, a grávida faz hipertensão arterial. Então, quais seriam os antihipertensivos principais para a sua utilização? Durante o período da gravidez, o antihipertensivo principal é a alfa-metildopa, tá? Que é um bloqueador alfa-adrenérgico. Então, ela é utilizada em dosagens de 750 até 2 gramas por dia, por via oral, tá? Então, ela é o antihipertensivo da grávida. A gente utiliza a metildopa, a alfa-metildopa, tá? Como a substância para tratar hipertensão arterial na gravidez. Quando eu falar para vocês de hipertensão arterial na gravidez, na segunda parte do nosso curso, que a gente falar sobre tratamento, eu vou dizer para vocês que a melhor forma de tratamento para uma hipertensão arterial crônica em paciente que está usando qualquer tipo de medicamento é você suspender esse medicamento durante uma semana para ver se ela se adapta bem à gestação, já que a modificação do organismo materno causa vasodilatação. Tá? Caso contrário, troca a medicação para metildopa. Você vai aumentando gradativamente a dose de 750 até 2 gramas por dia, controlando a pressão arterial do paciente. Nefidipina, bloqueador de canal de cálcio, segunda droga de escolha para ser utilizada durante o período da gestação. Tá? Você pode usar 10 miligramas 3 vezes ao dia por via oral, pode associar a alfa-metildopa quando ela não está respondendo, você pode entrar com nefidipina. A nefidipina, usando 20 miligramas de 20 em 20 minutos, é para tratamento de hipertensão arterial em grávida, tá? Fora de uma unidade hospitalar. Antes de você transferir esse paciente, você pode fazer essa medicação, como, por exemplo, você está numa unidade de saúde da família, tá? Estratégia de saúde da família, fica mais bonito, você pega um paciente com hipertensão arterial e aí você começa a medicar com nefidipina e transfere essa paciente para a unidade hospitalar, tá? Então, ela tem uma indicação também para a hipertensão arterial, né? Observando que ela vai ter uma certa diminuição no fluxo útero-placentário, como todos os bloqueadores de canal de cálcio ocorrem, mas você pode usar essa droga como segunda droga de escolha para a hipertensão arterial. Lembrando sempre que paciente com hipertensão arterial que não trata adequadamente, que você não consegue tratar através de medicamentos, o melhor tratamento é a interrupção da gravidez. O propanolol é um bloqueador beta-adrenérgico. Ele é considerado classe C e classe D, tá? Só que ele provoca o quê? Primeiro, ele vai aumentar o tônus da musculatura lisa. Então, ele vai aumentar o tônus uterino. Já começa por aí. Ele vai provocar broncoespasmo. Então, o que acontece? Broncoespasmo não é interessante para a grávida, porque ela tem essa dificuldade e essa dispneia. E ele vai fazer com que o coração dessa paciente bata menos do que o necessário. Então, ele vai provocar essa alteração. Então, por isso que ele não é interessante a utilização dessa substância durante a gestação, porque vai aumentar a resistência vascular no binômio materno-fetal, proporcionando tempo de exposição. No segundo trimestre, vai reduzir o peso da placenta, levando a crescimento intrauterino restrito. E no terceiro trimestre, redução da placenta, além de provocar essa hipertonia uterina, broncoespasmo e baixar o batimento cardíaco materno, que não é interessante baixar o batimento cardíaco materno, porque a grávida, o coração bate mais rápido. Então, não utilizar o propanolol durante o período da gestação. Mesma coisa, pindolol, é a mesma coisa, é a mesma situação, porque ele é um beta-adrenérgico. Então, evitar a utilização dos beta-adrenérgicos. Captopril, inibidor da enzima conversora de angiotensina, tá? Captopril. Não utilizar captopril durante a gestação. Está contraindicado durante a gestação. Ah, mas eu vi, professor, utilizando captopril no puerpério. No puerpério pode. Não pode usar durante a gestação. Por quê?
Porque a partir do segundo trimestre, ele vai inibir o efeito vasoconstritor da angiotensina. Então, o que você vai ter? Você não tem alterações do sistema renina, angiotensina, aldosterona durante a gravidez? A hipotensão arterial determina a diminuição do fluxo renal no consecto, provocando anúria, oligodramia, deformidade facial, contratura de membros, o feto não cresce, crescimento uterino restrito, hipoplasia pulmonar, tá? E persistência do ducto arterioso. Então, o captopril é uma substância que não deve ser utilizada durante a gestação, a partir do momento que o paciente está fazendo inibidor de conversão da enzima angiotensina, suspender imediatamente essa substância e trocar por outra, ou aguardar uma semana para ver se ela tem uma resposta boa à gravidez, como uma vasodilatação. Diurético, em hipótese nenhuma, está indicado durante a gravidez. Não faz diurético. Fazer o diurético para quê? Tá? Ele vai diminuir a perfusão placentária. Tá? Em pacientes com pré-eclâmpsia é terrível fazer essa substância, porque ela é desidratada vascularmente. Tá? Isso vai levar a crescimento intrauterino restrito. Se você usar diurético na paciente, você vai provocar maior hipertensão arterial nessa paciente. Então, não fazer diurético em hipótese nenhuma. Tá? A não ser que essa paciente faça uma insuficiência cardíaca congestiva grave com edema agudo de pulmão. Aí há indicação para o uso de diurético. Tá? Tanto a furosemida quanto os tiazídicos. É a única indicação na gravidez. Insuficiência cardíaca congestiva com edema agudo de pulmão. Tá? Eu não sei tratar edema agudo de pulmão, a não ser com diurético e garroteamento de membros, morfina, enfim, e digitais. Tá? Os ansiolíticos, diazepam, risco D. Ele é teratogênico animal de experimentação. Em ser humano pode produzir hérnia inguinal, malformação cardiovascular, fenda palatina, lábio leporino e crescimento uterino restrito. Então, benzodiazepínico não deve ser utilizado durante o período da gestação. Não devemos estimular esse paciente ao uso dessa substância, porque isso pode provocar malformação fetal. Tá? Fenobarbital, antiepilético, é risco D. Tá? O que ele vai promover? Ele vai promover malformações menores, como hipoplasia de falange e pelve. Tá? Malformações maiores associadas a outros convulsivantes, ele pode provocar outros tipos de malformação, ele é considerado um risco D. Tá? Então, o fenobarbital não deve ser usado durante o período da gestação. Fenilotoína, risco D também. Vai levar a deformidade facial, hipoplasia de falange distal, de unha, microcefalia, crescimento uterino restrito, avaliar risco e benefício para feniledantoína. Tá? Esse é o que vai acontecer com a criança que utiliza feniledantoína, a síndrome fetal da feniledantoína, alterações dramáticas nessa criança à custa dessas substâncias. Ora, mas se a paciente for epilética, tratamento com feniledantoína também, levando a retardo mental. Então, qual seria? É uma tumoração facial, um hemangioma, à custa de tratamento com feniledantoína. Então, qual seria o melhor anticonvulsivante? O melhor dos piores é a carbamazepina. Então, a carbamazepina ela é utilizada durante o período da gestação em paciente epilética. O grande problema da carbamazepina é que ela não trata síndrome de ausência. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Orientar a paciente, ela tomar cuidado. Se ela é epilética, toma carbamazepina, ela não pode, por exemplo, dirigir carro. Não posso nenhum. Tá? E vira e mexe, ela pode ter síndrome de ausência e a carbamazepina ela não vai modificar, ela não trata essa síndrome de ausência. Né? Então, a carbamazepina ele é o melhor dos piores para tratamento da epilepsia durante a gestação. Os antidepressivos. Então, a gente hoje tem vários tipos de antidepressivo. Parece que é moda utilizar antidepressivo, o paciente engravida já utilizando antidepressivo e diz que não pode parar o seu uso em hipótese nenhuma. Então, normalmente, a fluoxetina, a sertralina, ela pode ser usada durante a gestação, não há estudos controlados, tá? Exposição prolongada
pode levar a síndrome de privação do recém-nascido para essas substâncias, tá? Então, sempre avaliar risco-benefício, tentar conversar com o paciente para não utilizar. Tive várias grávidas que recusaram-se a parar o medicamento, ela falou que ela não ia parar o medicamento em hipótese nenhuma, obviamente, continuou tomando todos os riscos que pode ocorrer durante o período da gestação. Tá? Em relação ao diabetes, podemos utilizar os hipoglicemiantes orais? Bem, existiam alguns estudos que os hipoglicemiantes orais eram extremamente ruins durante a gestação. Então, toda grávida diabética que precisa tomar hipoglicemiante, a melhor escolha é a insulina. Tá? Utilização de insulina para o diabetes é a melhor escolha. Já surgem vários trabalhos científicos dizendo da utilização de hipoglicemiante oral durante a gestação, que funciona, que não é uma malformação, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com os trabalhos que são publicados. Tá? Nós acabamos de ver aí esses vários trabalhos publicados dizendo que aquilo não funciona, aquilo outro funciona, aquilo não funciona, aquilo não funciona, e aconteceu o que aconteceu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse trabalho, porque fazem trabalhos, publicam trabalhos, depois de um ano dizem, não, eu errei, teve um problema de vacinação, tá? Um trabalho, não sei se foi no Lancet, foi uma revista importantíssima, cuidado com a vacinação, porque está dando problema, e isso acabou tendo uma consequência gravíssima. Então, cuidado com os trabalhos que a gente lê. Então, a melhor forma de tratamento de diabetes em pacientes que necessitam de hipoglicemiante é utilizar insulina. Tá? Hormônios. O paciente pode tomar hormônio? Normalmente, estrogênio e progesterona, não há necessidade. Infelizmente, já vi algum paciente, perguntei para ela, você está tomando algum remédio? Tô. O quê? Pílula anticoncepcional. Falei, minha senhora, só está com 30 semanas de gravidez. Ela falou, eu sei, eu estava tomando, engravidei e continuei tomando. Então, você pode parar, porque não há risco de ter uma segunda gestação com 30 semanas, tá? E ele não são substâncias. Estrogênio não tem problema nenhum. A progesterona sintética, ela pode apresentar algumas alterações, como, por exemplo, virar testosterona e viralizar a genitália feminina. Então, não deve ser usada durante o período da gestação. O danazol, que é um potente antiestrogênico, também viriliza a genitália feminina. Então, você tem que tomar cuidado de usar o danazol, que é usado no tratamento de endometriose. O dietil-etililbestrol é uma substância que também é um potente antiestrogênico, é utilizado para tratamento de endometriose, mas ele pode causar tumores de células claras no canal vaginal, tá? Em meninas pré-púberes. Então, se a mãe tomou dietil-etililbestrol, essa criança, quando ela chegar na fase de 9, 10 anos, ela pode ter tumores de células claras do canal vaginal, portanto, é uma substância que não deve ser usada durante o período da gestação. Os anticoagulantes. Os anticoagulantes, nós temos os furamínicos, o varfarin. Mas o varfarin, ele causa a síndrome varfarínica, que é a hipoplasia óssea do fronte, crescimento intrauterino restrito, nariz em cela e retardo mental. Então, se você tiver que usar um anticoagulante, use heparina. Ele não é teratogênico. Então, pode usar heparina, que ele não é teratogênico, como um tratamento com anticoagulante. Quando é que a gente vai usar o anticoagulante? Paciente com trombose, uma paciente com uma prótese valvar metálica grávida, que é um risco muito grande dessa paciente de ir a óbito, tá? Mas a gente vai usar a heparina, e essa heparina é usada em ambiente hospitalar. Tá? Essa aqui é a síndrome da heparina, do varfarin. Tá? Do varfarin. Tá? Essa criança nasceu com essa fronte protuberante, com esse problema nasal, à custa do uso do varfarin. Os hormônios tiroidianos. O propil Tiuracila é o fármaco de escolha no tratamento do hipertiroidismo. Hipertiroidismo na gravidez, ele é extremamente complicado, tá? Hipotiroidismo não tem problema nenhum. Agora, o hipertiroidismo não. O hipertiroidismo é complicado, tem que medicar esse paciente,
tá? E esse paciente que você vai fazer essa substância, concepto, vai nascer com leve hipotiroidismo, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Substâncias como carbamazol, iodeto de potássio e o metilmazol devem ser evitados, principalmente metilmazol, porque ele causa defeito do escalpo e do cabelo, atresia de boanas, atresia de esôfago, fístula tracoesofagianas, anomalias faciais menores, atraso psicomotor, entre outros relatos. Então, são substâncias, o metilmazol não deve ser utilizado em hipótese nenhuma durante o período da gestação. O hormônio tiroidiano para hipertiroidismo é o propiltiuracina. Esse aqui, infelizmente, é uma criança que utilizou o metilmazol. Então, ela tem toda essa alteração. E finalizando aqui nosso bate-papo, tem mais 15 minutos aqui para terminar. Vamos falar sobre drogas lícitas e drogas ilícitas na gravidez, tá? Então, nessas drogas chamadas lícitas, álcool e fumo. E as ilícitas, todo mundo já sabe, maconha, cocaína, crack, êxtase e etc. Tá? Na gravidez, o paciente não deve fumar, tá? São vários cartazes do Ministério da Saúde, né? A criança fumando. Então, a grávida que fuma, o fumo age ao mesmo tempo sobre a mãe e o feto, diminui o apetite e atrapalha o aproveitamento dos alimentos e oxigenação, surge o problema de vasoconstrição, impede as trocas normais mãe e feto, e os recém-nascidos nascem com baixo peso em relação às mães não fumantes, tá? E aumenta a taxa de prematuridade à custa da aminorrex prematura. O que é aminorrex prematura? Rompe a bolsa das águas antes do tempo, tá? Por quê? Porque o canal vaginal tem vasoconstrição, a cada cigarro fumado, 50 minutos de vasoconstrição, não é nutrido adequadamente, o que propicia infecções vaginais. Tá? Então, esses são cartazes de quem compra cigarro, né? O Ministério da Saúde adverte: trabalho de parto prematuro, uma criança prematurinha, câncer de boca, necrose de membros inferiores. A maior taxa de mortalidade perinatal associada ao tabagismo é parcialmente atribuída ao aumento de risco do descolamento prematuro da placenta e placenta prévia, duas patologias hemorrágicas do terceiro trimestre. Risco de complicações de perda perinatal e aumento do número de cigarros fumados. Quanto mais você fuma, mais risco de você perder a criança. E há também a associação positiva entre o tabagismo e ao que nós chamamos síndrome da morte súbita do latente. É a morte súbita do berço. Você amamenta a criança, você bota no berço, vai lá lavar a mão, quando você volta, o neném está morto. Tá? Relacionado a tabagismo. Então, devemos evitar. Pois não. O que é placenta prévia? Placenta prévia é quando ela se implanta próximo ao colo uterino ou tapando todo o colo uterino. Tá? Eu vou dar essa aula para vocês. Tá bom? Tá bom, obrigada. Se vocês quiserem uma prévia, é só entrar no meu site lá e eu tenho no YouTube, tem essa aula lá. Tá? Mas eu vou dar essa aula para vocês, podem ficar tranquilos. Uma outra situação é a síndrome alcoólica fetal, é consequência do feto e consumo de álcool durante a gravidez, é irreversível. Mãe usou álcool na gravidez, vai ter lesão neurológica fetal, independente da quantidade de álcool. Tá? Se usou muito, vai ter muito. Se usou pouco, vai ter pouco. Caracteriza por retardo de crescimento intrauterino, retardo de desenvolvimento neuropsicomotor intelectual, distúrbio de comportamento, irritabilidade, hiperatividade durante a infância, tá? Aquela criança que fica chutando o palhaço, empurrando as outras criancinhas nas festas, provavelmente a mãe bebeu durante a gestação, tá? Diminuição do tamanho do crânio, microcefalia, malformação de face, nariz curto, lábio superior fino e mandíbula pequena, pé torto, malformações cardíacas, maior sensibilidade à infecção e maior taxa de mortalidade neonatal. Tá? Está relacionado à síndrome alcoólica fetal. Essa característica, você pode observar que essa criança
Tá? Aqui, nesse lado aqui, ela tem um rosto que parece que ela já nasceu bebendo, né? Tudo inchadinha. Então, essas são as características que você tem da síndrome alcoólica fetal. O desempenho intelectual, segundo Madison, para as mulheres que tomaram pouco álcool ou nenhum tipo de álcool durante a gestação, o QI dessas crianças, eles alteram e alteram muito, tá? Então, isso é extremamente importante relacionado à síndrome alcoólica fetal. As lesões cerebrais que podem ocorrer durante esse período são as lesões, são os neurônios sendo destruídos pelo álcool, né? Principalmente sendo destruídos pelo álcool durante a gestação, né? Isso é importante. Uma outra situação é a maconha, tá? A maconha, em recém-nascidos, tiveram contato com a maconha e se mostraram mais inquietos, desatentos e estressados. E os pesquisadores observaram que eles tinham um sono muito conturbado, dificuldade para acordar. E apresentavam vários tremores extremamente bruscos, né? São mães que utilizavam maconha durante o período da gestação. Aqui é uma brincadeirinha do Ministério da Saúde, né? Uma maconha durante a gravidez pode causar danos irreparáveis ao seu bebê, tá? Essa malformação aqui diz que está relacionada ao êxtase, eu não tenho certeza, tá? Porque a gente pega na literatura leiga e não, essa criança aí é uma criança que a mãe fez uso de êxtase durante a gestação e apresentou esse tipo de malformação. Essa também foi uma mãe que utilizou um tipo de êxtase que tem um nome estranho, um tal de Michael Douglas, né? Então, apresentou esse tipo de malformação nessa criança, tá? À custa dessa substância, né? Aqui mostrando uma alteração gravíssima do sistema nervoso central, que está correlacionado à utilização dessas drogas, como o êxtase, por exemplo, tá? Malformação causada por êxtase também. O crack e a cocaína são substâncias extremamente complicadas durante o período da gestação. Essa foto foi tirada do Google, portanto, pode ser mostrada em público, porque foi tirada do Google, tá? Então, são crianças que também estão relacionadas ao uso da cocaína durante a gravidez. São essas malformações que podem acontecer, tá? Os filhos do crack são crianças que foram prostituídas pelas suas mães para conseguir dinheiro para comprar crack. Isso saiu na revista Isto É, eu coloquei aqui como exemplo. E o problema da cocaína. Cocaína não tem cheiro, cocaína você pode comprar em pequenas doses, infelizmente, utilizar, e ela é uma das piores drogas que existe juntamente com o crack. Tá? É uma das piores drogas. Se o crack você utilizar 2 vezes, na terceira vez que você for usar, você está viciado. Você vai ter que fazer tratamento extremamente prolongado. E é muito difícil o tratamento. E a cocaína, a mesma coisa. Então, na cocaína, o que você tem? Você tem um efeito periférico nas catecolaminas. Você vai provocar vasoconstrição materna. Essa vasoconstrição materna vai ter o quê? Uma redução de aporte sanguíneo, tá? Um aporte sanguíneo para a placenta. Vamos parar por aqui. Aí volta aqui. Vai provocar o quê? Aumento da contração uterina, levando ao descolamento prematuro da placenta e a parto prematuro. Passando daqui na redução sanguínea, queda de nutrientes, baixo peso a nascer. Redução da pressão parcial de oxigênio. A cocaína, quando entra direto da mãe para o feto, elevação periférica de catecolamina, aumento da pressão arterial sanguínea fetal, hemorragia intracraniana, vasoconstrição intracraniana, redução do fluxo cerebral, lesão cerebral isquêmica focal e difusa irreversível. Portanto, o que vai acontecer? Essa criança vai nascer com uma lesão cerebral, tá? Então, olha só, olha a dificuldade do obstetra. Você está com um paciente em trabalho de parto, todos os exames estão dando os normais. A criança nasce com uma lesão cerebral. Primeira coisa que vão pensar é hipoxia de parto, tá? Ninguém vai pensar em droga. Então, é extremamente complicada a obstetrícia no Brasil. Os países desenvolvidos colhem sangue da mãe, sangue do cordão e guardam. Se porventura houver algum tipo de processo, o sangue da mãe
do sangue do feto são avaliados para saber se houve algum tipo de uso de substância durante o período da gestação. Tá? Eu acho que... Então, o que nós podemos concluir? Não usar drogas durante a gravidez. Óbvio. Tá? Ah, vou tomar uma cervejinha para comemorar que eu fiquei grávida. Não. Tá? Não usar medicamentos e só usar e buscar o menor tempo possível de uso, evitando sempre o primeiro trimestre e o último, quando o medicamento sabiamente atua nesses momentos. Perguntar sobre a possibilidade de gravidez sempre antes de medicar um paciente, tá? E avaliar se os benefícios das drogas justificam o seu uso. Isso é que é extremamente importante para nós, tá? Aqui é só para mostrar que há 20 anos atrás eu era bem jovem, né? E esse é o professor Rezende, que quando ele fez 90 anos de idade, então foi o aniversário dele. Então, 20 anos atrás eu estava bem inteiro e tirei a foto com o professor Rezende. Como é que eu entro aqui, gente? Me perdi agora. Onde é que eu estou? Pessoal, dúvidas? Estão me ouvindo? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Alguma dúvida? Não. Caetano, alguma dúvida aí, Caetano? Perguntaram aí, eu respondi. Tratamento de hiperêmese gravídica, internação, antiemético, hidratação, o que a gente faz? Eu respondi para eles aí. Mas a hiperêmese gravídica é aquilo que eu... Vou parar a gravação aqui. Vou parar a gravação.